Olá, muito boa tarde. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Eu vou trazer agora um direcionamento para os próximos 7 dias, tá? Estou gravando hoje, no dia 1º de dezembro de 2025. É uma segunda-feira, começo de mês, começo de semana também, né? Que é aquilo que eu sempre falo, começo da semana útil. Mas essa leitura vai servir para o momento em que ela te encontrar, tá? Chegou aqui, pode assistir no meio de dezembro, conta daquele dia que você assistir até 7 dias, tá? Vou trabalhar hoje com o tarô Illuminati, outro tarô novinho, também presente da Malu, tá? Para quem trouxe questões do coração, vou trabalhar com os anjos como complemento de leituras. Os anjos do romance, vou trabalhar com os anjos ancestrais e com pergunte ao oráculo, esses 3 aqui como complementos de leitura, tá? Opções de leitura, de escolha. Para combinar com a minha blusa, tudo azul. Então, a opção número 1 é o quartzo azul, opção número 2, uma pedra azul um pouquinho mais escura, sodalita, tá? O que a gente vai apresentar hoje? Vou trazer a energia, como é que tá o cenário para essa semana, né? Para esses próximos 7 dias. Que nesses 7 dias, o que vai estar bloqueando essa situação? O que vai te favorecer? E um conselhinho, tá? Isso com o tarô e depois a gente trabalha com os oráculos. Vou afastar aqui a opção número 2, vou deixar a opção número 1 aqui à mesa e a gente vai conversando a respeito, tá? Então vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Um direcionamento para os próximos 7 dias. Diga lá, tarô. Então, a primeira carta é a carta do cenário. É um 9 de ouros, a gente abre muito bem, muito bem. A segunda carta, 6 de paus. Gente, não. Vamos lá. A energia tá boa, mas assim, né? Precisa trabalhar algumas coisas, óbvio, né? Qual é o cenário dessa situação? Tem uma energia aqui de satisfação, de autoestima elevadíssima, de você bem com você mesmo. É como se você estivesse chegando ao final do ano e tendo concretizado todos os seus planos, seus objetivos, seus desejos. Se ainda não chegou nesse estágio, está muito perto. Eu vejo que tem uma energia aqui de concretização, de finalizações. Você está quase ali, ó, no 10 de ouros, né? Mas tá já com um pezinho na concretização. E por conta de estar tão próximo de ter concretizado tudo, você está feliz da vida, com a autoestima lá em cima, tá? E aí, só que o que bloqueia essa situação? Que o cenário tá ótimo, né? O bloqueio é talvez, né? A gente vem com 6 de paus. É talvez uma certa insegurança. Lembra que eu falei, né? Concretizou quase tudo. Algumas pessoas já concretizaram, tá, gente? Mas assim, eu vejo que tem um número aqui que talvez ainda esteja faltando algum pouquinho. E para essas pessoas, né, que faltam ainda um pouquinho, eu sinto que tem uma energia de vocês não acreditarem que talvez consigam tudo, tá? O 6 de paus é uma carta que tem uma energia de coroação da vitória, só que aqui é o que está bloqueando. Então aqui, o bloqueio talvez seja a sua falta de fé nessa concretização desses objetivos, de que você consegue, de que você talvez também, né, por já estarmos no mês de dezembro, por já estarmos, né, numa energia de 9 de ouros, que você já trabalhou pra caramba o ano todo, o que pode estar acontecendo? Você já está perdendo o gás, já está aquela energia de cansaço, aquela coisa toda, e esse cansaço pode estar prejudicando a tua coroação da vitória, sabe? A concretização dos teus objetivos. Então, não joga a toalha, tá? Faz o contrário, falta pouco. A gente tem aí 30 dias, dá tempo, se você não perder o pique, a coisa funciona, tá? O que favorece essa situação?
o encantamento que você tem por esse objetivo, por concretizar tudo aquilo que você lançou lá no começo do ano, tá? Eu vejo aqui uma energia de parceria, uma energia de sociedade, né? Posso estar falando também com quem está falando de questões de amor, porque não tem como a gente sair disso, né? Afinal de contas, é um 2 de copas. Vejo que tem mesmo essa energia de um certo romance aqui no ar, tá? Por isso até trouxe os anjos do romance, né? O que favorece essa situação é a questão do quanto essa carta favorece as relações, tá? Claro, falei de relacionamento, sem dúvida, afinal é um 2 de copas, mas eu também posso estar falando de uma relação de parceria, de sociedade para trabalho, tá? Então, assim, é algo que vai proporcionar uma grande parceria, tá? Quer seja profissional, quer seja afetiva, favorece muito a afetiva, tá? E aí, qual é o conselho para essa semana? 2 de paus, tá? O que eu vejo aqui? O 2 de paus, gente, bastante carta de paus, né? E olha, embaralhei pra caramba. Bastante não, né? 2. 2 de paus, ele fala de uma dúvida, sabe? De você ter que escolher aí entre duas situações. Então, o que eu vejo aqui? Você pode estar meio inseguro, meio insegura, né? Talvez já pode, através desse 9 aqui, né? Já trabalhou pra caramba, já cansou, já renovou a decisão, tá ali com medo de quebrar a cara, né? Porque o 6 de paus no bloqueio é o medo de você não conseguir sua vitória. Então, assim, aqui, quando você chega no conselho, você fala, a pessoa tá ali, não sabe se vai ou se fica, tá em dúvida, né? Aqui o conselho tome uma decisão, tome tento, sabe aquela? O ano já está acabando, está faltando muito pouco para você ser vitorioso ou vitoriosa, tá? Decida e vá. A energia está extremamente positiva. Afinal de contas, né? O que bloqueia é um 6 de paus, que é a carta da coroação da vitória. Então, assim, se tivesse uma carta extremamente negativa aqui, aí a situação era preocupante. Mas não, aqui é só uma questão de você trabalhar essa energia aqui. Tá? É uma coisa muito mais interna, é um medo interno do que uma energia exterior, tá? Porque quando sai um arcano maior, a gente fica, né, uma energia, é um grande acontecimento. Aqui não, aqui são questões corriqueiras, questões do cotidiano, é uma situação que você pode reverter facilmente, mas precisa acreditar, tá? Então toma uma decisão no sentido de concretizar aquele pouquinho que falta, tá? Agora, anjos do romance, vamos lá. Anjos do romance, uma carta só, tá? Na verdade, assim, todos os oráculos, só uma carta, tá? Vamos lá. Tem uma energia de flerte aqui, ó. Presentei os demais com a sua energia desenviada, aquela energia leve, aquela energia gostosa, né? Dá uns bordejos por aí, né? Dá uma chavecada. Tem uma energia de flerte aqui, que é uma energia boa, leve, né? Dá uma investida, né? Lembra que eu falei, ó? Toma uma atitude aqui. Aqui é para você fazer. E é muito interessante, né? Porque saiu bem um 2 de paus. Saiu duas energias de 2, né? 2 de paus e 2 de copas. Vamos lá. Agora, os anjos e ancestrais. A cobra. Troque de pele. Olha isso aqui. Essa carta tem uma energia tão maravilhosa, porque tem hora que a gente precisa, justamente, isso é uma energia extremamente
condizente com o mês de dezembro, né? É chegado o momento da gente ir se desprendendo daquilo que a gente viveu ao longo desse ano, né? Que não foi tão positivo, que não foi tão legal, que não foi bacana. É o momento da gente começar a renovar a decisão para 2026 sem deixar cair aqui, ó, né, a onda para que a gente concretize ainda muita coisa em 2025, mas já é chegado o momento da gente pensar em 2026, trocar de pele, esquecer o que deu errado em 2025 e renovar a decisão. Bora lá! Agora, pergunte ao oráculo. Estou olhando para essas cartas com um certo encantamento, porque é aquilo que eu falo em toda leitura, esse tarô é lindo, mas esse tarô em específico, ele tem um colorido absurdamente lindo. Ó, essa carta ficou presinha aqui, só ela, sinto que é ela, a mensagem. A raiva tem várias formas, ciúme, inveja, ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo como ele é. Travestida de autopiedade, saia do papel de vítima e siga. Mensagem forte, né? Alguém precisava desse chacoalhão, tá? Então, falta muito pouco. Toma uma decisão, reverte essa energia aqui do medo de perder, do medo de não dar certo, porque vai dar certo sim, tá bom? É isso para quem escolheu a opção número 1. Eu vou colocando as cartas aqui no meio para que a gente consiga, né? Porque vai que a carta quer sair de novo, a energia tá aqui, né? E aqui é tudo ao vivo, então a gente vai, vamos lá, voltando tudo aqui na ordem. Isso, pergunte ao oráculo. Agora a gente vai para a opção número 2, Sodalita. Bagunçada aqui, né? Vamos lá. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Energias para os próximos 7 dias. Diga lá, tarô. Interessante, vamos lá. Qual o cenário para essa semana, para os próximos 7 dias, na verdade, né? Vocês vêm com o 8 de paus, que é uma carta que tem uma energia de troca de intensa de mensagens, é uma energia de viagem também. Posso estar falando com alguém que vai para essa semana, talvez precisar. Opa, bateu a porta. Desculpem. Vai precisar viajar, se deslocar. Fala de troca de mensagens eletrônicas, tá? Tem essa energia muito forte aqui também. E tem uma energia que é muito interessante. Essa carta a gente também fala, que é a carta das flechas do Cupido, tá? É uma carta de uma movimentação muito rápida. Então, assim, é como se você despertasse para alguma coisa e você precisasse comunicar com urgência, tá? Tive um insight, comuniquei, né? E aí, a partir desta sua comunicação, a partir deste insight, aí começa uma troca intensa de mensagens. É uma energia de bastante movimentação, de muita comunicação nessa semana, tá? O que bloqueia? O bloqueio, gente, vamos lá. O bloqueio é uma certa insegurança. E aí, porque tem gente que tem medo de ser feliz, né? E aí, o que é o bloqueio? É a pessoa ter muito forte aquela... como que eu posso colocar? O desejo de sair,
sabe? De se esquivar das situações, buscando talvez um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Mas aqui, por conta das cartas que vieram, o que eu sinto aqui, né, posteriormente? O que eu sinto aqui, gente? Que é muito medo de você fugir de você mesmo, sabe? Aqui é aquela coisa de você, né? Porque o que eu sinto? E por que eu tô falando isso? Porque quando tem uma troca muito, né, efusiva de mensagens, né? Muito intensa de mensagens, a pessoa tende a ficar um pouco, né? Você tem ali, lembra que eu falei, flechas do Cupido, né? E quando eu falo flechas do Cupido, gente, pode ser que a pessoa está se apaixonando por um projeto, pode ser que a pessoa está se apaixonando por um novo trabalho, né? Uma possibilidade de algo novo, tá? Só que aí a pessoa bate aquele medinho e ela quer meio que sair, porque vamos parar para pensar, né? Tem situações que são extremamente, que a gente quer muito, mas que a gente tem medo, né? Porque vai que dá certo, não é? Então, essa pessoa meio que sai. Essa vontade de sair dessa situação, de abandonar algo que está começando essa semana e que pode dar muito certo, né? Esse medo é o que está bloqueando, tá? E aí, mas o que te favorece nessa semana? Aí tem uma energia de 3 de ouros, que é aquela galera que você consulta e que te dá bons conselhos. Aquela galera que você confia, que você vai conversar e a pessoa te chama para a realidade, sabe? Aqui são os bons amigos, são aquelas pessoas que te botam para cima, aquelas pessoas que você confia, né? E que te dão um direcionamento correto, tá? Serve esses amigos, esses, né, bons conselhos servem tanto para trabalho quanto para relacionamento. Porque às vezes a gente está num trabalho e conforme esse cenário que eu falei, né? Uma coisa que me ocorreu agora é de uma possibilidade de um trabalho em outro lugar, numa outra cidade, tá? Em que de fato você vai ter que sair é uma possibilidade de trabalho em outra cidade e você vai ter que sair. Essa situação aqui, que você vai ter que sair da sua cidade para um outro lugar, é o que está te bloqueando, você está com medo. E aí vem os grandes amigos, aquelas pessoas que te falam assim, ó, meu amigo, minha amiga, você esperou por isso, por essa oportunidade, por muito tempo, não deixa passar, né? São aquelas pessoas que estão no momento certo, com a palavra certa. Aquelas pessoas que eu falo que a espiritualidade coloca no nosso caminho, né? E que mostra a realidade como ela realmente é, tá? Então, assim, o que vai te favorecer muito nessa semana são os conselhos dos seus grandes amigos, daquelas pessoas que você mais confia, tá? E qual é um conselho para essa situação? Essa situação pede muito equilíbrio, tá? Por que ela pede equilíbrio? Porque se você parar para pensar, algumas pessoas buscam muito esse deslocamento, né? Tem gente que quer trabalhar no exterior ou quer trabalhar em outro estado. Tem pessoas que não. Tem pessoas que o ideal da vida é aquela vidinha ali, né? No mesmo bairro, aquela vida bem pacata. Então, se você parar para pensar, a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa de um desafio. Quando a coisa está muito tranquila, a gente precisa dar uma chacoalhada. Até para a gente saber o que a gente, né, que a gente está vivo. Então, assim, qual é o conselho para essa semana? Equilíbrio, tá? Equilibrar aí a situação. Então, claro, o que é novo assusta, sem dúvida. E no primeiro momento, o que a gente quer? Manter a nossa estabilidade. Então, e procurar um lugar mais calmo, um lugar onde a gente, onde as situações sejam conhecidas, mas a gente pode mudar o nosso cenário e ainda conservar algumas situações que nos deem estrutura, se a gente souber equilibrar as situações. Porque é importante um cenário de mudança, né? Essa mudança, ela tá chegando aqui, ó. Olha que bacana. Mas você não pode
permitir que por medo, né, você deixa a coisa morrer. Lembra que eu falei que aqui tem uma possibilidade de uma viagem no 8 de paus? Confirmou um pouquinho no 6 de espadas, né? Porque aquela carta que você sai do lugar onde você está buscando águas mais calmas. E aqui nesse 2 de ouros tem 2 de ouros. Eu até olhei para ver se não era um 2 de paus, porque o 2 de paus tem uma energia dessa, né? Mas não, é um 2 de ouros mesmo, falei certo. Aqui você tem 2 navios, tá? Navio pode indicar também viagens, tá? Então, uma energia muito forte aqui de viagens para quem escolheu a opção da sodalita. Para quem trouxe questões de coração, vamos lá. Sabe uma coisa que me ocorreu aqui? Tem um pergaminho aqui nesse 3 de ouros, tem um pergaminho que a moça está segurando, um pergaminho bem extenso. Me remeteu, quando eu olhei, aquelas folhinhas que a gente tem, como se essa situação aqui tivesse aí perdurando há bastante tempo, tá? Então, acho que chegou a hora, né, de fazer essa situação. Vamos lá. Anjos do romance agora, tá? Uma carta para opção número 2, sodalita. Energia de filhos. A sua vida amorosa está sendo influenciada por filhos, tá? Ou pelos seus filhos, ou pelos filhos da pessoa que você está envolvido, envolvida, tá? Mas tem essa questão aí, muito, muito séria, né? Inclusive, porque filhos são sempre a nossa prioridade, né? Então, analisa direitinho o que está acontecendo, se for possível contornar, se for possível equilibrar. Olha que energia bonita isso aqui, hein? Olha, se for possível equilibrar, e tem uma coisa aqui nessa carta que eu confesso que eu nunca tinha reparado. Esses cachorrinhos aqui, olha que coisa mais linda. Tem 2 aqui do chão e tem um que a menininha tá segurando. Eu que sou doida por cachorro, né? Vamos lá. Agora, anjos e ancestrais. Vamos lá. A estrela ancestral, siga a voz da sua alma, tá? Essa carta vem falar, nem precisa falar muito dela, né? Mas tem momentos que a gente sabe o que a nossa alma está pedindo e a gente tem que se entregar, né? Tá bom? Então, siga a sua alma, a voz da sua alma. Bonita. Tem as constelações aqui. Ai, gente, vou mostrar de novo, porque isso aqui é bonito demais. Olha. Muito linda, né? E agora, para finalizar, uma cartinha do Pergunte ao Oráculo, uma mensagem, né? Pergunte ao Oráculo. Se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. E aqui está dizendo, descansa. Não está falando desiste não, tá? É justamente o contrário, ok? É isso. Eu vou ficando por aqui. Prometo que volto. Beijo enorme. Tchau, tchau.